Buenos dias, chicos. Como estão todos? Todos bem? Vamos a mais uma classe de espanhol. Antes quero dar um aviso, tá? Que essa videoaula é a nossa última antes das provas. Teremos outra depois, mas essa videoaula ainda vai entrar na avaliação do quarto bimestre, tá? Então, antes de vocês fazerem a prova, deem uma olhada nessa videoaula, que fala sobre vozes verbais. Cíticos. Voz ativa. A voz ativa, aqui na português, é o conceito de voz ativa aparece no terreno da gramática e se vincula a uma forma de conjugar os verbos. Também conhecida como voz direta, a voz ativa alude a um sujeito, agente, que executa a ação. Em o caso da voz passiva, o câmbio da ação é espadecida por sujeito paciente. Então, assim, a voz ativa ela tem a função de praticar a ação. O sujeito da oração pratica a ação. Eu coloquei aqui um exemplo. Ó, Carlos bebe vinho. Este caso, o verbo beber, bebe, está conjugado na voz ativa. Carlos é o sujeito ativo que executa a ação de beber. Dito de outro modo, o sujeito leva a controlar a ação em questão. Então, aqui, quando eu digo Carlos bebe vinho, ele está praticando a ação de beber o vinho. Ele é o agente ativo. É ele que pratica a ação. É ele que executa a ação. Então, a voz ativa, o conceito de voz ativa é esse: o sujeito sempre vai executar uma ação. Sempre vai ser o sujeito que vai estar realizando essa ação. Voz passiva. A voz passiva é aquela que encontramos nas orações passiva. Em essa voz estabelece uma relação de passividade entre sujeito e o verbo. O sujeito chamado sujeito paciente padece do destinatário da ação verbal. Esse tipo de voz verbal pode parecer um complemento agente encabeçando por outra preposição, por. Dito complemento nos informa quem realiza a ação. Então, a voz passiva, o sujeito recebe a ação. E aqui ele está especificando que você pode identificar que o sujeito está recebendo esta ação quando ele usa a preposição por. Eu coloquei aqui um exemplo. Eu perro é espaciado por Fernando. A ação de passear recai sobre o sujeito, pelo perro, que é o cachorro, sujeito paciente. O complemento agente por Fernando nos indica que quem realizou a ação. Quem está realizando a ação é o Fernando, quem está sofrendo é o cachorro, que ele está sofrendo a ação de passear. E quem está levando? Fernando. Eu equipo foi reiniciado por eu técnico. O sujeito paciente é eu equipo, que é o equipamento que está sofrendo a ação, e o destinatário da ação reiniciar, e o complemento agente por eu técnico, que expressa quem realiza a ação de reiniciar. Então, assim, quem está sofrendo a ação é o equipamento e essa ação está sendo realizada pelo técnico. Então, ó, aqui também, ó, como indicação, tem a preposição por Fernando, por eu técnico. São os agentes que estão realizando a ação. E aqui são os agentes que estão recebendo esta ação. Então, a voz passiva, ela tem a finalidade de indicar que o sujeito do verbo está
recebendo a ação e não praticando. Formação da voz passiva. Como a voz passiva é formada? Verbo auxiliar ser, mais particípio do verbo principal, lembrando que particípio regular é que termina em ido e ado, mais preposição por, mais o agente. O agente é aquele que está praticando a ação e não o que está recebendo. Os alunos foram detenidos por la professora. Os alunos foram detidos pela professora. Então, assim, a ser é verbo foram. Quem está sofrendo a ação? Os alunos, que foi eles que foram detidos pela professora. Quem está praticando? A professora. Então, aqui é a estrutura. Ó. Os alunos, que é quem está recebendo a ação. Foram, que é verbo ser, que é o verbo auxiliar. Detenidos e doado, lembra que eu falei do particípio regular do verbo, por, preposição por, e a gente é que está realizando a ação. Lá, professora. La escuela ha sido destruída por um incêndio. A escola foi destruída por um incêndio. La escuela é quem sofreu a ação, que foi ela que foi destruída. Ha sido é verbo ser. Ida, particípio do verbo principal. Por, preposição. Agente, o incêndio que causou a destruição da escola. La voz passiva reflege. Reflege é reflexiva. Se usa a voz passiva reflexiva, a estrutura dela é ser, partícula ser, mais o verbo na terceira pessoa do singular ou no plural, para expressar aquelas ações em que não há agente específico. Se habla espanhol. Quem fala espanhol? Não sei. Não tem um agente específico. Você vende bicicleta. Quem vende bicicleta? Eu não sei. Quando ele fala passiva reflexiva, é como se o sujeito praticasse e recebesse a ação. Se habla espanhol. Está praticando e recebendo a ação. Praticando a ação de falar e receber espanhol. Você vende bicicleta. As bicicletas são vendidas, né? Então, está praticando e recebendo a ação. Só que a frase fica meio incoerente, porque a bicicleta não se vende sozinha, né? Porque quando ele fala passiva reflexiva, é quando o sujeito pratica e recebe a ação. Voz passiva perifrástica. O que é voz passiva perifrástica? As orações de voz passiva perifrástica se transformam com a conjunção do verbo ser, mais um verbo transitivo, pode ser direto ou indireto, e o particípio de, terminado em, ado, ido, to, so, cho. Ado e ido são regulares. Em, to, so e cho são irregulares. Esse tipo de oração pode conter um complemento de agente. Complemento que indique que quem realiza a ação. Como já vimos, o complemento se introduz com a preposição por. Exemplo de oração em voz passiva perifrástica. Os dados fueron, verbo ser, recabados, particípio, ado, por los investigadores. Os dados foram recebidos pelos investigadores. Quem está sofrendo a ação? Os dados, porque quem está praticando a ação de investigar são os investigadores. Mas tem essa estrutura, ó. O verbo mais o particípio mais por. Nos contenidos foram, verbo ser, impartidos, particípio, ido, em ordem de importância. Então, os conteúdos foram repartidos em ordem de importância ou colocados em ordem de importância.
Las estrellas fueron observadas por los astrólogos. Quem sofreu a ação? As estrelas. Quem praticou? Os astrólogos. El diccionário foi consultado por el aluno. Quem praticou a ação é o aluno. Quem recebeu a ação? O dicionário. La casa fue pintada de blanco. Quem sofreu a ação? A casa. Quem praticou? O pintor, né? Quem pintou a casa. Embora não esteja explícito o pintor aqui na última frase, está implícito. Cíticos. Então, a voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito recebe a ação. Lembrando que, pode ver, o verbo, a preposição por, a reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação. Se eu falo assim, ó, vendo carros, eu estou praticando a ação de vender carros. Aí, se eu quiser passar isso para a voz passiva, carros son, que é o verbo ser, vendidos, que tem o particípio e doado, por mim. E tem a preposição por e a pessoa que está praticando a ação. Quem está sofrendo a ação é o carro, que ele está sendo vendido, e eu estou praticando a ação. Outro exemplo, eu falo assim. Se eu falo assim, por exemplo, estudio espanhol por la noche. Estudo espanhol por la noche é voz ativa, porque eu estou praticando a ação de estudar. Você fala, estuda espanhol por la noche é voz ativa porque eu estou praticando a ação de estudar. Sim, chicos, deu para entender? Eu quero que fique claro só essa diferença para vocês. É reflexiva, sujeito pratica e sofre ação, sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Falou, vende-se casas. Vende-se casas, passiva reflexiva. Se eu passar para passiva normal, casas são vendidas por mim, por lo arquiteto, aí depende do complemento que você for usar. Sim, chicos? Então, atividade. A primeira atividade vocês vão transformar as orações ativas em passiva, ou seja, vão passar as orações da forma da voz ativa para a voz passiva. E a segunda, vocês vão passar da voz passiva para passiva reflexiva. Tá? Aqui eu já até coloquei um exemplo. La carta es leída. Dúvidas vocês podem mandar no e-mail. A correção será feita na nossa aula online. Lembrando novamente que essa aula tem matéria na prova, falando sobre essa aula. Então, vocês têm que assistir essa videoaula para fazer a prova do quarto bimestre. Mas qualquer dúvida que tiverem antes, pode mandar por e-mail, que é nosso meio de comunicação. Sim, chicos. Adiós, hasta a próxima classe.